Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Você está no canal Geração SPFC. O São Paulo voltou a analisar a contratação do atacante Marcos Leonardo. E não, isso não é notícia plantada para abafar escândalos da diretoria. Não é fake news. É uma informação que, neste momento, a diretoria tenta esconder. Marcos Leonardo está a caminho do Brasil. E o tricolor pode sim ser o destino do atacante. Tudo isso porque as regras mudaram na Arábia Saudita e, mais uma vez, ele ficou fora da preferência do Al Hilal. O empresário do jogador já foi avisado de que o clube árabe não tem intenção de continuar com Marcos Leonardo, e é aí que o São Paulo entra novamente na história. O executivo de futebol, Rui Costa, já sabe quanto poderá investir nessa contratação. A ideia da diretoria tricolor é apresentar uma proposta de empréstimo, vendendo a ideia ao Al Hilal de que o jogador pode ser titular aqui, valorizar-se, aumentar as chances de convocação para a seleção brasileira e, quem sabe, disputar a Copa do Mundo. Só que não vai ser fácil. Flamengo e Cruzeiro também demonstraram interesse no atacante do Al Hilal. Isso mostra que a diretoria do São Paulo vai precisar ter coragem desta vez se realmente quiser fechar uma grande contratação. Marcos Leonardo é um atacante que chegaria para elevar o patamar do setor ofensivo e, consequentemente, do time inteiro. Agora, resta saber se os profissionais do tricolor estarão dispostos a fazer esse investimento. O torcedor já esfrega as mãos e sonha com um ataque com Lucas e Marcos Leonardo. E é aquilo. A torcida está cansada de jogador meia-boca e em fim de carreira. Deixa aí nos comentários. Você acha que o Marcos Leonardo mudaria o patamar do São Paulo? A diretoria tricolor segue insistindo na contratação do lateral direito Lucas Ramon. O São Paulo já fez proposta, já avançou bastante e agora aguarda o que todo mundo sabe que é a parte mais chata de qualquer negociação. A liberação do clube atual, no caso, o Mirassol. E eu vou te explicar o desfecho, ou melhor, o que falta para esse desfecho acontecer. Galera, agora deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Lucas Ramon. Pré-contrato assinado. Nas últimas horas, o tricolor paulista comunicou à diretoria do Mirassol de que já tem um pré-contrato com o lateral Lucas Ramon. Isso mesmo, é oficial. Já existe um pré-contrato assinado com o jogador. A questão agora é conseguir a liberação antecipada junto ao Mirassol. E aqui é importante entender um detalhe que muda tudo no tipo de negociação. Uma coisa é você ter um acordo para o jogador chegar no fim do contrato, sem precisar pagar nada ao clube atual. Outra coisa é você querer o jogador agora, imediatamente, para reforçar o elenco ainda nesta temporada ou já na pré-temporada, dependendo do momento do calendário. A liberação antecipada, quase sempre, custa dinheiro ou custa algum tipo de compensação. O jogador já tem um acordo com o São Paulo. O contrato dele vai somente até abril de 2026 e, segundo as informações, ele já comunicou à diretoria do Mirassol de que pretende transferir-se para o São Paulo. Só que o Mirassol faz jogo duro. E do ponto de vista do clube, até dá para entender. O Mirassol não quer simplesmente perder um lateral direito que pode ser útil no elenco, ainda mais se tiver metas esportivas, calendário e necessidade de reposição. Então, o Mirassol topa liberar, mas quer compensação financeira. E aí entra o São Paulo tentando dar o nó na negociação. O tricolor não quer esperar. O São Paulo quer o atleta o quanto antes e tenta convencer o Mirassol a liberá-lo agora. E, em troca, o tricolor pode até colocar na mesa um empréstimo, o volante Luan. Essa possibilidade muda o cenário, porque deixa de ser apenas paga ou não paga, e vira um pacote. O Mirassol abre mão do lateral e o São Paulo oferece uma peça que pode ajudar o Mirassol imediatamente, dependendo do projeto do clube e do que o treinador precisar. Só que a pergunta que fica é: o São Paulo vai conseguir alinhar todas as pontas? Porque negociar com o clube brasileiro, principalmente quando envolve troca, empréstimo e salário, sempre tem 3 travas principais: quem paga salário e quanto paga a duração do empréstimo e cláusulas de retorno, garantias e metas, jogos, titularidade, vitrine.
E eu digo para vocês, esse tipo de acordo tende a andar nos próximos dias mesmo, porque quando já existe pré-contrato assinado, a pressão aumenta. O jogador pressiona, o São Paulo pressiona e o Mirassol tenta arrancar o melhor negócio possível antes de perder força na mesa. O que Lucas Ramon resolve no São Paulo? Agora, falando de bola, por que o São Paulo insiste no Lucas Ramon? Porque o lateral direito é uma posição que no futebol brasileiro é rara. Quando aparece um jogador minimamente regular, com físico, fôlego, capacidade de recompor e ainda apoiar, vira alvo de meio mundo. Além disso, o São Paulo precisa de elenco. Você não monta time vencedor com 11 nomes. Você monta com grupo, com alternativas, com reposição para lesão, suspensão e queda de rendimento. Então, a diretoria olha para o mercado e pensa: dá para trazer um lateral que já está adaptado ao futebol brasileiro, que não precisa de tempo para se adaptar e que pode chegar para competir? É isso. Mas é claro que, como torcedor, você vai querer saber: ele chega para ser titular ou para compor? Isso depende de como a comissão técnica enxerga o jogador e de como está o desempenho dos laterais que já estão no elenco. Volante Alan, do Flamengo. Negociação encaminhada. E não é só o Lucas Ramon, não. Outro jogador que está muito próximo de se juntar ao tricolor é o volante Alan, que pertence ao Flamengo. As partes, ao que tudo indica, já se acertaram. E neste momento, o que falta é a liberação do clube carioca, com o São Paulo assumindo o salário integral do jogador. Aqui existe uma leitura importante. Quando o clube comprador, ou no caso, o clube que vai receber por empréstimo, assume o salário integral, significa que o São Paulo está tratando isso como prioridade. Não é aquele negócio, vamos dividir 50-50 e ver no que dá. É o São Paulo dizendo: eu quero o jogador e eu banco. Agora, o Flamengo precisa concordar com os termos. Se libera, por quanto tempo, com ou sem opção de compra, com metas e por aí vai. E também tem a pergunta que todo torcedor faz: por que o Flamengo liberaria? Às vezes, é porque o jogador está sem espaço. Às vezes, é porque o Flamengo quer abrir folha salarial. Às vezes, é porque o jogador quer minutos em campo. E muitas vezes, é um conjunto de tudo isso. Para o São Paulo, um volante pode ser solução em várias frentes. Saída de bola mais qualificada, mais pegada no meio-campo, melhor proteção para a zaga, alternativa para rodar elenco em 3 competições. E se a comissão técnica pediu um perfil assim, então faz sentido a diretoria acelerar. Alisson. Nova sondagem envolvendo o Mirassol. E tem mais uma novidade que surgiu ontem nos bastidores do tricolor. E novamente, envolve o Mirassol. Estamos falando do atacante Alisson, jogador que se destacou em 2025 e que chamou a atenção da diretoria do São Paulo. O Alisson tem 26 anos, pertence ao Torpedo, da Rússia, e está emprestado ao Mirassol até a metade de 2026. Ou seja, aqui a negociação não é simples, porque você não negocia apenas com um clube. Você tem o clube que detém os direitos, Torpedo, o clube que está com o jogador por empréstimo, Mirassol, e ainda o desejo do próprio atleta. E é por isso que a diretoria fala em cautela e em oportunidade de negócio. O São Paulo pode estar enxergando uma chance de mercado, um atacante em boa fase no futebol brasileiro, adaptado, com idade boa, e que pode chegar para elevar nível de elenco, principalmente se a negociação for criativa, seja por empréstimo, seja com gatilhos de compra. E tem um detalhe: como o Mirassol já está no meio da história por causa do Lucas Ramon, uma coisa pode influenciar a outra. Às vezes você cria um pacote de negociação. Você acerta um, melhora a conversa no outro, ou você usa uma negociação para destravar a outra. No futebol, isso acontece o tempo todo. Então, essa sondagem do São Paulo ao Alisson pode sim mexer no tabuleiro e mudar a forma como Mirassol e São Paulo conduzem as conversas. Troca com o River, Galopo, Enzo Dias e Tapia agora. Vamos para uma informação que, ao que tudo indica, já está fechada. River Plate e São Paulo se acertaram nas trocas envolvendo Galopo, Enzo Dias e Tapia. O acordo é o seguinte:
Tapia e Enzo Dias ficam em definitivo no São Paulo por mais 3 anos, enquanto Galopo vai em definitivo para o clube argentino. E segundo as informações, a troca não envolveu dinheiro. Ou seja, na prática, o São Paulo fica com 2 jogadores e o River fica com 1. A lógica disso pode ter várias explicações. O River pode estar equilibrando com salários, metas e valores de mercado. O São Paulo pode estar priorizando posições específicas. O Galopo pode ter sido pedido do treinador do River e o São Paulo pode ter visto valor esportivo maior em manter Enzo Dias e Tapia por mais tempo. Agora, como torcedor, a gente sempre precisa olhar para 2 coisas: o que isso resolve em campo e o que isso resolve financeiramente. Porque troca sem dinheiro nem sempre é de graça. Pode ter compensações embutidas, luvas, prêmios, gatilhos de desempenho, porcentagens de venda futura. Então a notícia sem dinheiro envolvido normalmente quer dizer sem pagamento direto de transferência, mas o custo do elenco continua existindo. Ainda assim, do ponto de vista do São Paulo, manter 2 jogadores em definitivo pode ser interessante se a comissão técnica confia e se eles se encaixam no projeto. O que tudo isso diz sobre o momento do São Paulo? O que a gente percebe juntando tudo? Que o São Paulo está ativo no mercado, tentando resolver carências com nomes que estão no futebol brasileiro e com oportunidades de negócio. E isso tem um motivo. É mais rápido adaptar e mais seguro do que apostar alto em jogador que vem de fora, sem ritmo, sem encaixe e com custo maior. Mas a pergunta que fica é: a diretoria vai conseguir concluir essas negociações do jeito que o torcedor espera? Porque o torcedor hoje não quer só sondagem, não quer só conversa. O torcedor quer anúncio, quer reforço, quer ver o time mais competitivo. E eu vou além. O torcedor quer ver planejamento, quer ver contratações com começo, meio e fim, e não aquela coisa de apagar incêndio a cada janela. Quero saber sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha de todas essas movimentações da diretoria tricolor. Você aprova a chegada do Lucas Ramon? Acha que vale envolver o Luan no negócio para destravar com o Mirassol? E sobre o volante Alan, seria um reforço para ser titular ou para compor elenco? E o Alisson? Você acha que ele encaixa no ataque do São Paulo? E por fim essa troca com o River. Você gostou do São Paulo ficar com Enzo Dias e Tapia em definitivo? Ou acha que o Galopo faria falta? E claro, dá aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações, porque aqui você não perde nada do que acontece no São Paulo.